seja muito bem-vindo. Eu sou Adriana Reide, está no ar Oeste com Elas. Mas antes eu convido você a se inscrever no nosso canal, a deixar o seu like, a sua curtida aqui pra gente. Bom, a gente já abre o programa, falei, já está aqui conectado com a gente. Ivan Kleber, é sempre bom conversar com você, nosso correspondente internacional. Bom dia, bem-vindo, Ivan. Bom dia, Adriana. Bom dia, Juliana. Bom dia, Paula. E, obviamente, uma saudação especial a toda a nossa audiência. Realmente um dia triste, mas estamos aqui para fazer o nosso trabalho, né, Adriana? Com certeza, um período que ficará marcado na história do Brasil, só que para muitos de nós, de uma forma muito negativa, há muito o que mudar e vencer, né, em diversos aspectos do Congresso, do Legislativo, do Executivo e do Judiciário. Sobre a audiência, sempre muitos elogios para você, viu, Ivan? O pessoal te admira também, gosta muito do seu trabalho. A Paula Camacho começa hoje o nosso giro de notícias contigo. Bom dia, Ivan. Muito bom tê-lo aqui conosco nesse novo dia. Ivan, Israel acusou o ditador Nicolás Maduro de ser o principal elo entre o narcoterrorismo islâmico e o terrorismo na América do Sul. O regime venezuelano facilitaria a presença do Hezbollah, do Hamas, do Houthis na região. Como essa denúncia que estamos comentando aqui repercutiu aí no exterior? Bom dia, Paula. É uma denúncia importantíssima. Nós já avisamos aqui nossa audiência da possibilidade do interesse de Israel no que acontece na Venezuela. A gente vai explicar isso daqui a pouquinho, porque as declarações do ministro das Relações Exteriores de Israel foram feitas, olha só, no parlamento do Paraguai, aí pertinho dos senhores, o Paraguai estreitando essas relações com Israel, o presidente Santiago Peña assinando acordos de cooperação, inclusive de segurança com Israel, enquanto o Brasil tem um presidente que é persona não grata em Israel, o Paraguai vai avançando. Então, o senhor Gideon Sar, que é o ministro das Relações Exteriores de Israel, fez esta denúncia dentro do parlamento paraguaio, fazendo aí a conexão entre o regime de Nicolás Maduro e o terrorismo lá do Oriente Médio. Paula, para quem conhece os tentáculos do Foro de São Paulo, as operações do regime de Nicolás Maduro, essa notícia não surpreende. Porém, vindo com a confirmação de uma autoridade importante do governo de Israel, isso escancara toda a natureza do regime de Nicolás Maduro. Agora, a nossa audiência deve estar se perguntando por que o interesse de Israel não é, no regime de Nicolás Maduro. Nós sabemos que o Hezbollah, principalmente o Hezbollah, tem uma base muito forte ali na Venezuela e o Hezbollah é o inimigo, quer ver a destruição de Israel. E o governo de Israel não interessa se o Hezbollah opera no Líbano, no Irã, na Síria ou na Venezuela. O Hezbollah é um alvo das forças de Israel. Isso depende para a segurança de Israel, para a continuação do Estado de Israel. Então, ao fazer essa denúncia, a gente mostra aqui para a nossa audiência a questão também da importância de Israel em relação ao regime de Nicolás Maduro. Recentemente, essa não foi a única denúncia, tá? Recentemente, a Maria Corina Machado, ela fez uma denúncia lá nos Estados Unidos, né, de que Nicolás Maduro abrigava bases não só do Hezbollah, mas também como do grupo terrorista Hamas. E a Venezuela, então, ao longo dos anos, Paula, foi se tornando uma espécie de refúgio para esses grupos terroristas. Inclusive, quando o regime iraniano esteve perto de colapsar, especulou-se que os líderes do regime poderiam fugir para Venezuela. Eles já compraram terrenos, eles já têm uma base ali, né, na Venezuela. Então, quando a gente olha toda essa operação militar dos Estados Unidos na região, pode ter certeza. Nós, brasileiros, estamos muito atentos ao que está acontecendo, na expectativa do que, eventualmente, o governo americano fará. Mas o governo de Israel, esse sim também, tem um grande interesse. E só para fechar o elo Israel, Paraguai e Hezbollah, vale lembrar aqui que recentemente o Paraguai fez um acordo com o FBI dos Estados Unidos, já sob a administração Trump, para investigar as operações do Hezbollah na tríplice fronteira Brasil, Argentina e Paraguai. E agora a gente tem esse estreitamento de laços aí entre o Paraguai e Israel, que com certeza vão dar mais elementos aí, mais ferramentas para o governo paraguaio agir.
Adriana, eu devolvo para o estúdio. Tá, vamos ficar de olho, vou pegar seu gancho. Falou do Paraguai, a gente via imagens aí de Maduro e outro dia ele fazendo dancinha, ironizando falas de Donald Trump, respostas dele, ameaças, levando na brincadeira, querendo demonstrar que não está preocupado, assim como a gente vê essas movimentações intensas no mar do Caribe venezuelano. Agora, você citou o Paraguai, a Secretaria Nacional Antidrogas do país desmantelou um esquema criminoso que enviava drogas, armas e munições para facções, ou facção, pelo menos criminosa, aqui no Brasil, o Comando Vermelho, que está no centro das nossas discussões sobre segurança pública, especialmente, né, agindo no Rio de Janeiro. Esse esquema operava sob a fachada de uma importadora de veículos. Olha, parece história de filme. E nessa manhã eu vi uma manchete bastante importante num site de notícias também, dizendo que o Comando Vermelho está proibiu já soldados deles de postarem fotos de armas e drogas nas redes sociais. Vai vendo, Ivan. Pois é, Adriano, eu gostei de você colocar os soldados entre aspas aí. Eu não sei qual a comunicação que o jornalista tentou utilizar. No Paraguai, eles são considerados terroristas. Vale lembrar aqui a nossa audiência de que o governo Santiago Penha classificou o Comando Vermelho como uma organização terrorista agora no final de outubro. E talvez a gente já tenha aí as primeiras consequências dessa classificação por parte do governo paraguaio, justamente nessa operação da última segunda-feira, que desmantelou esta rede, né, que operava, como você bem disse aí, em uma empresa de veículos de fachada para enviar armas, munições, drogas e talvez mais alguma coisa em direção às favelas do Rio de Janeiro, em direção ao Comando Vermelho, segundo foi reportado. A operação começava na Bolívia, passava pelo Paraguai e terminava lá no Rio de Janeiro. O governo paraguaio, Adriana, ele está empenhado em retirar o Paraguai dessa rota aí do narcotráfico. Já fez acordos aí com os Estados Unidos, conforme eu citei. Agora, com Israel, pode ter certeza que a Mossad, que é a agência de inteligência de Israel, vai operar ali na Tríplice Fronteira, vai operar junto com as autoridades paraguaias, sempre naquilo que eu falei na pauta anterior. É de interesse de Israel desmantelar a rede do Hezbollah. E se eventualmente tiver uma conexão entre Hezbollah e Comando Vermelho, pode ter certeza que no futuro o Comando Vermelho também passa a ser alvo aí das operações da Mossad. Agora, só um adendo aqui, né? A gente vem falando da questão do Brasil classificar o PCC como organização terrorista, etc. Olha, a gente já tem a Argentina campeã da Copa do Mundo, Javier Milei alinhado com o Trump, agora o Paraguai nos dando exemplo. Não tá fácil, viu? Ultimamente não é simples ser brasileiro, né? A gente está tomando lição da Argentina e do Paraguai, tudo no mesmo período. Só falta o Paraguai também ganhar a Copa do Mundo, aí já é demais, né? Mas realmente a gente vê aí o empenho do governo paraguaio, a gente vê notícias, né? Cada vez mais empresários brasileiros se mudando do Brasil para o Paraguai. E, como você bem disse, né, Adriana, uma questão relacionada à segurança pública, o governo do Paraguai empenhado em desmantelar essas redes aí e que tenha êxito, que tenha sucesso. E olha só, acaba tendo impacto até mesmo no Brasil. Eu devolvo novamente para o estúdio. Paula? Ivan, bom dia. Foi divulgado um relatório que aponta que autoridades americanas veem um entrave inusitado nas negociações para tirar Maduro do poder, mesmo com a intensa movimentações, né, aéreas e marítimas na área do Caribe venezuelano. Líderes cubanos estariam também nesse impasse? Olá, Julie, sempre uma alegria estar aqui com você na Revista Oeste. Olha só, a notícia que você está trazendo ela é extremamente importante porque é mais um indicativo que a gente traz aqui para a nossa audiência. Nesse momento, o grande interesse da administração Trump na Venezuela é retirar Maduro do poder, retirar ele de lá com vida e que, de preferência, ele se apresente a um tribunal nos Estados Unidos. E isso é muito complexo. E agora a gente tem a informação dessas autoridades que elas temem o seguinte. Julie, poucas pessoas sabem, mas muitos dos seguranças de Nicolás Maduro são cubanos. Agora, as pessoas podem perguntar, seria uma empresa privada de serviços de segurança? Não, é o regime cubano que está ali fazendo a segurança. Vou roubar as aspas aí da Adriana, que ela usou antes, a segurança de Nicolás Maduro, quando, na verdade, ele é vigiado pelo regime cubano. Quem pilota o regime venezuelano é, sim, Havana.
e na possibilidade, porque o presidente Trump está tentando isso, de um acordo com o Nicolás Maduro, que ele saia com vida da Venezuela e eventualmente se entregue nos Estados Unidos, é, pode ser que o próprio regime cubano elimine Nicolás Maduro se ele cogitar ou se ele avançar com esse plano. Não é de interesse do regime cubano, do Foro de São Paulo e de seus tentáculos de que Nicolás Maduro seja extraditado para os Estados Unidos. Então, em certa medida, a situação do Nicolás Maduro é complicadíssima, porque, de um lado, ele tem 30% da maior frota naval do mundo ali estacionado no Caribe, como você bem trouxe, Júlio. Do outro lado, ele tem os agentes cubanos que estão dizendo, você não vai fazer acordo com os gringos, você não pensa em fazer acordo, porque senão você será eliminado aqui. Realmente a situação do Nicolás Maduro é complicadíssima. A Rússia pode ser que não aceite aí o Nicolás Maduro, eventualmente como um exilado político, até porque seria perigoso para ele, Nicolás Maduro, né? A gente sabe que políticos caem das janelas lá na Rússia. Uma alternativa seria a Turquia, mas a Turquia é um país membro da OTAN, sobra o Azerbaijão. Só que ainda assim, eu acredito que os cubanos não confiem que Nicolás Maduro fique em silêncio lá no Azerbaijão. Então, essa notícia mostra um pouco da complexidade do que é a remoção de Nicolás Maduro do poder. Não é tão simples, não é algo tão fácil de se fazer, justamente por conta do interesse da administração Trump em levar, sim, Nicolás Maduro a um tribunal de justiça e, se possivelmente, quem sabe, até que ele faça um acordo de delação premiada. Já pensou? A gente daqui a um ano está analisando com o doutor André Marcília aqui no programa Oeste com Elas, uma delação premiada com Nicolás Maduro. Papai Noel, tá aí, meu presente, um dos presentes. Eu pedi um, já estou pedindo outro aqui. Me dá essa notícia aqui para a gente trazer para o público do Oeste com Elas. Adriana, eu devolvo para você. Pois é, Ivan, e tudo isso nos faz lembrar muito das nossas questões internas, né? Quando se fala de Donald Trump também, sobre essa situação, ele publicou, abro aspas aqui, se pudermos, como o Ivan disse, mas na íntegra, salvar vidas, se pudermos resolver as coisas do jeito fácil, seria bom. E se tivermos que fazer isso do jeito difícil, tudo bem também. Uma frase bem à la Donald Trump. Tem outros pontos que ele colocou sobre evitar a contaminação por outros países não democráticos da América Latina, a chegada desses países, do poder, do domínio por aqui. Um beijo grande, Ivan. Obrigada por essa participação, viu? Qualquer novidade pode chamar a gente, estamos à sua disposição. Muito obrigado, Adriana. Uma saudação a você, aos colegas e principalmente à nossa audiência. Bom prosseguimento de programa. Paula Camacho traz para a gente a nossa enquete que tem a ver, né, com relação a Donald Trump. Por quê? Será que Donald Trump, você vê como ele está ocupado com assuntos do próprio país, né, internos dos Estados Unidos, com relação à economia, eleições internas, com relação a guerras, tem a guerra da Ucrânia que ele está ajudando, né, a mediar, tem a guerra agora, essa situação, essa crise gravíssima que ainda beira uma guerra, né, com a Venezuela, e esse olhar aqui de canto também para o Brasil, sempre visando, priorizando, na minha opinião, os interesses próprios, internos dos Estados Unidos. E fica todo mundo pensando, será que vem mais Magnitsky, engrossamento da Magnitsky aqui para o Brasil, novas sanções, né? Será que o Donald Trump esqueceu o Brasil? O que será que o chat acha? Paula, você que também já estava aqui fazendo um questionamento, né? Será que Maduro viria para o Brasil? Pois é, o Ivan falou das possibilidades do Maduro poder ir possivelmente para a Rússia ou então para a Turquia. Eu fico me perguntando se o Brasil não poderia ser um destino para ele se asilar, né? Para pedir apoio político, tendo em vista que o Lula ele foi à Colômbia num evento junto com o Petro para prestar apoio à Venezuela. Então, será que seria um destino para o Nicolás Maduro estar aqui no Brasil? Já pensou em cruzar com o Nicolás Maduro passeando aqui na Paulista? Eu acho. Quer abrigar ele na sua casa, pessoal? Eu não, mas lá na casa do Paz e Amor ele vai. Menina, aqui eles são mestres desde o Ronald Biggs, a turma que faz cambalacho nos outros países vem tudo para cá. E ultimamente com aval do Lulinha. Não trouxeram a peruana, o Lula, né? Com dinheiro pago por nós, num avião particular, né, que foi condenada
condenada por corrupção. Então, assim... Mas... Não deixaram ela resolver a questão interna lá dentro do Peru e falam em soberania. Mas né? por que não deixaram? E pior ainda, o que ela poderia falar? o ministro Toffoli foi lá e anulou todas as provas contra ela. Uma que era condenada lá, ele simplesmente anulou. E aí, coisa que ele já tinha feito com os outros corruptos da Lava Jato. o Alexandre de Moraes fica processando gente porque está desmoralizando o STF. Precisa de alguém desmoralizar vocês? Pois é. Paula, você trouxe o chat? Qual é a pergunta? Gostaria de trazer uma enquete aqui para você, já que estamos falando de Donald Trump e Lei Magnitsky. Com Bolsonaro preso, os Estados Unidos poderão agir com mais veemência para fazer valer a Magnitsky? Sim, para manter a sua credibilidade. Não, Trump já não se importa mais com o Brasil. Deixa aqui a sua opinião, eu vou dar a minha opinião aqui em breve. Eu acho que ainda vem mais ações em favor da Magnitsky para tentar sancionar mais o Alexandre de Moraes. É a minha opinião, porque é uma lei muito importante, muito robusta e que tem muita credibilidade no mundo. Se o Donald Trump simplesmente abre mão, deixa Alexandre de Moraes subir em cima e simplesmente não se importar e nada acontecer com as empresas que estão ajudando a Alexandre de Moraes, a lei perde completamente a sua credibilidade. Será que é isso que os Estados Unidos querem? Perder a credibilidade perante ao Brasil, que elegeu Lula 3 vezes? Custa acreditar isso. Aqui no chat, o Santos disse que esse programa devia se chamar Oeste Não Mexe Com Elas. Stay. E queremos ouvir a opinião da Marina Helena também sobre esse tema, que será que ela pensa, é claro, a partir de agora conectada com a gente também. Bom dia, Marina, como vê as articulações, todos os trabalhos que Donald Trump está tendo que enfrentar, os desafios e esse olhar dele também aqui para o Brasil. Continua ou será que diminuiu a força dessa atenção? Bem-vinda! Olá, bom dia, Adriana, Julie, Paula e principalmente a toda a nossa audiência maravilhosa, é um prazer estar aqui com vocês. Pois é, a gente tem que torcer, né, para que continue. É lógico que os Estados Unidos, o Trump tem inúmeros focos, um deles a questão interna, então ele precisa de popularidade, né, a popularidade dele caiu e a gente vai ter a midterm elections, que é super importante, então ele precisa assegurar essa maioria que hoje em dia os republicanos têm ali no Congresso, não tá fácil, né, é uma chance grande deles perderem a maioria ali na House, na Câmara, então esse é um ponto. O outro são as outras questões que aconteceram no mundo, então a gente está vendo que o Rubio está muito envolvido no que está, principalmente na guerra ali da Rússia e Ucrânia, então o Trump disse que ia terminar com essa guerra, as negociações aconteceram, saíram agora anúncios de que a Ucrânia teria aceito, né, todas as condições ali, então vamos ver como é que isso se desenvolve. Eu acredito que passado isso eles possam voltar, né, os olhos aqui para o Brasil. Fora tudo que está acontecendo que a gente está vendo aí na Venezuela. Então, toda a questão do cerco ao Maduro, a gente está vendo aí que ninguém anda sozinho, né? Pelo que o Ivan trouxe, isso era algo que saiu aí num relatório recente. Eu não sabia que Cuba cuida da segurança do presidente. Então, falam até o seguinte, os verdadeiros chefes de Maduro seriam ali do regime cubano e totalmente associados ao narcotráfico. Então, esse receio, de repente, de uma delação, vamos dizer assim, imagino o que poderia sair daí. Então, esse risco, inclusive, de morte, né, para que ele não abra a boca nesse momento. Então, imagina, tem muitas peças ao mesmo tempo. E eu acho que foi muito importante ontem a gente saber que houve aí uma comunicação das autoridades americanas com a Coca-Cola, né, depois daquele evento do Ministério Público em que Moraes, que a Coca-Cola foi um dos patrocinadores e Moraes foi um dos palestrantes importantes ali, então mostra que, peraí, porque já tinha saído, inclusive nos jornais norte-americanos, de que a sanção Magnitsky não teve impacto nenhum aqui no Brasil. Então, isso também fica mal, né? Porque eles adotaram a lei Magnitsky, e aí ninguém vai ser sancionado, todo mundo continua tudo igual, Moraes não está sentindo em nada, a mulher dele não está sentindo em nada, então é óbvio que isso enfraquece a própria lei americana e eu duvido muito que as autoridades americanas queiram isso.
Hoje, por exemplo, teve uma reunião bem cedo de representantes do Banco Central, inclusive o Galípolo, com pessoas da Embaixada dos Estados Unidos. Então, e ontem teve essa conversa com a Coca-Cola. Eu acredito que tudo isso não seja por acaso. Talvez, né, a gente sabe que todas essas sanções às empresas, elas demoram mesmo, mas talvez venha por aí. Esperamos que sim, né, porque a questão do Moraes é muito importante. É um violador de direitos humanos e é muito ruim que uma lei importante como essa, né, aplicada a violador de direitos humanos ao redor do mundo, simplesmente aqui no Brasil não pegue e seja completamente banalizada. Vamos ver, vamos torcer. Perfeito. Essa participação do ministro Moraes aconteceu entre os dias 11 e 14 em Brasília, né? Foi um evento que teve como tema o MP do futuro democrático, resolutivo e inovador. Aí, ó, a tela que a gente exibiu quando contou essa notícia aqui em Oeste com Elas, quando a gente trouxe, a gente exibiu a tela com os patrocinadores do evento, que Moraes era um dos principais palestrantes, e aí a Coca-Cola dentre eles. Daqui a pouco a gente traz todos os detalhes sobre o que disse Donald Trump nessa ligação, nessa intimada que deu a empresa Coca-Cola e também o que responderam responsáveis pela empresa. O principal assunto do Brasil no momento, com a conclusão aceleradíssima do trânsito em julgado da ação sobre o suposto plano de golpe de Estado, a Polícia Federal e o Exército prenderam generais Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, que foram ministros do governo do ex-presidente Bolsonaro. Ambos foram levados para o Comando Militar do Planalto. Heleno foi condenado a 21 anos de prisão e Nogueira a 19. A Polícia Federal também cumpriu a ordem de prisão do ex-ministro Anderson Torres. A princípio não o encontraram, ex-comandante da Marinha no governo Bolsonaro, mas depois sim chegaram até o Anderson Torres, que estaria tranquilo recebendo a notícia da prisão, aparentemente calmo durante a abordagem. O almirante Almir Garnier também. A Polícia Federal confirmou que Torres tinha sido detido no escritório do seu advogado no Lago Sul. A esposa de Anderson Torres gravou vídeo para a rede social pedindo ajuda, falando do quanto estavam feridos, né, com essa injustiça. Já Garnier foi preso ontem, né, no Hotel Sampo, em Brasília, onde a Marinha mantém quartos. Marina Helena, de novo com você. A princípio, o que é preciso destacar dessa movimentação toda de ontem para hoje, essa prisão dos militares em especial? Uma dor no coração de acompanhar esse capítulo do Brasil, hein? Infelizmente, o que a gente vê aí são os chefões do tráfico, né? Os corruptos, todos passa nada, né? De volta aí ao poder, à cena do crime, todo mundo fazendo o que bem entende, e a gente vê verdadeiros heróis aí da história do Brasil. Gente, o general Augusto Heleno, a gente está falando de uma pessoa que dedicou meio século de vida, 50 anos, a defender o nosso país. Foi uma figura super importante, né? Ele liderou ali a missão da ONU de estabilização do Haiti, foi super comandante aqui das forças na Amazônia. Então, uma pessoa que dedicou a vida ao Brasil, isso a gente pode falar de todos esses que estão sendo presos, a começar por Jair Bolsonaro, mas o que eles têm em comum é esse, né, um amor à pátria e uma dedicação incondicional à nossa pátria. Você falou aí do Anderson Torres, alguém que combateu com veemência o tráfico aqui no nosso país. Então a gente está vendo que aqueles que combatem os bandidos, né, para defender o nosso país, estão atrás das grades. É uma coisa muito, muito, muito triste esse momento que o Brasil está vivendo. Não é só, isso lembra para a gente, não é só Jair Bolsonaro, tem ali todas essas outras pessoas, né, que de fato heróis aí que trabalharam pelo nosso país, e fora todos aqueles manifestantes do dia 8, porque sem anistia tem muita gente presa, tem muita gente ainda asilada fora do país, vivendo em condições terríveis, muita gente que ainda com uso de tornozeleira, muitas famílias aí sofrendo, né, inúmeras famílias sofrendo ainda aqui no nosso país. Então é isso, é um retrato triste daquilo que o Brasil se tornou, eu diria que desde 2019, aliás,
se a gente for se aprofundar, né, o sistema sempre vence no final. A gente aí teve a questão do Ramagem, né, o Ramagem agora é um asilado fora do Brasil, mas que foi super importante ali na Lava Jato. A gente vê a Lava Jato toda desmontada. Então é isso, infelizmente a gente está vendo isso sendo jogado na nossa cara, né, os criminosos sambando, continuam fazendo aí tudo o que sempre fizeram, e os verdadeiros heróis que combateram tudo isso nessa situação, né, sendo presos. Então, vamos torcer para que o Brasil acorde. Eu acho que o brasileiro não é isso aí, né? Então, a gente espera que isso acorde, que tudo isso de errado, né, todos esses absurdos que estão acontecendo um dia sejam revistos e os verdadeiros criminosos paguem por seus crimes. Espero que ainda nessa vida. Essa que é a realidade. Ainda fica esse porém, né? São tantas injustiças, é o que mais dói, né? Tantas vidas de famílias envolvidas, de pessoas, de militares que dedicaram a vida a proteger o Brasil. E quem já acompanhou histórias de golpes ou tentativas de golpes em outros países sabe que não foi o que aconteceu realmente no Brasil em 22 para 23. Inclusive as provas, ou a falta de provas, durante todo o processo que passou assim a jato, ficaram bem claras, né? Ficou claro através dessa falta de provas claras que não houve a tentativa mesmo, quanto mais o consumo do golpe, dele ser finalmente consumado não aconteceu, né? O Lula está aí, foi empossado até com 8 dias de antecedência, mas tem agora aqui o caso do Jair Bolsonaro. Passo para a Júlia. 8 meses depois do recebimento da denúncia da suposta tentativa de golpe, o ministro Alexandre de Moraes determinou então que não cabem mais recursos e manda Jair Bolsonaro começar a cumprir pena de 27 anos e 3 meses de prisão em regime fechado na sede da Polícia Federal em Brasília, onde já estava, né? Desde esse fim de semana a gente já falou bastante sobre essa transferência aqui. Os outros integrantes do chamado Grupo Crucial também tiveram as prisões decretadas, e aí agora então caberia à defesa estudar se apresentam ou não embargos infringentes para discutir o tema no Supremo Tribunal Federal, mas a esperança é bem pouca com relação a uma reversão, sabendo que, Julie, quem vai julgar mesmo esse suposto embargo infringente, se vier a acontecer, é a própria turma do STF1, que já sabemos como está. Isso já é erro, né? Porque, enfim, eles, imagina, julgaram até a Débora do Batom no STF, né? O que a gente está vendo no Brasil é algo inédito, né? É uma vingança judicial, é isso, contra Bolsonaro e contra todos os aliados, né? E apoiadores dele. Eu acho isso é um julgamento e uma condenação politizada, né? E, pelo que eu entendi ontem, cabia mais recursos, sim, ainda com o Bolsonaro. Mas o Alexandre de Moraes, ele rasgou a Constituição, ele está inventando coisas da cabeça dele. Eu acho que, enfim... Imagina o Bolsonaro fazer um recurso com o pessoal do STF, ou seja, não vai dar em nada. Bolsonaro foi preso, está preso e vão manter ele preso, né? Assim como eles foram atrás dos generais, por uma questão simplesmente deles serem aliados ao ex-governo Bolsonaro. E se você acha que você está seguro, não está. Porque eu tenho a impressão que agora eles vão vir atrás de todos nós. O que está acontecendo no Brasil é sem precedentes. E não para por aí, né? E será que Flávio Bolsonaro fica agora como um porta-voz principal de Jair Bolsonaro? O ministro Alexandre de Moraes também enviou o caso ao Superior Tribunal Militar e ao Ministério Público, Paula, Militar, para que analisem se Bolsonaro deve perder a patente de capitão do Exército. Há essa discussão como militar, onde ele está preso, onde os outros estão presos, os direitos da defesa nesse sentido. A decisão também foi comunicada ao comandante do Exército, general Tomás Paiva, e guarde esse nome. Daqui a pouco Edilson Salgueiro, editor da Revista Oeste, traz os destaques de uma matéria que ele escreveu sobre militares estarem decepcionados com esse general Tomás Paiva. Paula. Que vontade de humilhar o ex-presidente Bolsonaro, tirar a patente, uma coisa tão importante para quem é um militar, que se dedicou a isso, dedicou a vida. Depois de toda essa humilhação, de todo esse processo que nem deveria existir para começo de história, ser condenado a décadas.
por um golpe que nunca aconteceu. Veja, o presidente Bolsonaro, ele entregou um golpe, gente, que ele entregou o poder. Como ele ia dar um golpe depois de ter dado o poder nas mãos do Lula? O próprio ministro da Defesa do presidente Lula falou que a transição foi tranquila, que ele fez tudo, que todas as pessoas que estavam ali ajudando o Bolsonaro ajudaram na transição. O próprio presidente Lula falou com todas as palavras. A transição entre Bolsonaro e o Lula foi muito mais tranquila do que Fernando Henrique e Lula. Como que isso pode configurar um golpe de Estado? Veja, eu acredito que o Bolsonaro, ele é uma das pessoas mais honestas que já existiu nesse país. Pelo simples fato que devastaram a vida dele, colocaram de ponta cabeça e nunca encontraram nada de corrupção. Aí tiveram que inventar um golpe para tentar punir o Bolsonaro por ter tentado fazer o certo. Eu vi um vídeo dele ontem muito emocionante que ele falou, se eu for agora por ter tentado fazer o certo, por ter visto tanta coisa errada e ter tentado fazer diferente, pelo menos valeu a pena. Olha esse homem que teve a vida completamente do avesso e agora está preso, doente, levou uma facada, com medo de ser envenenado. Agora esse homem e todos os outros heróis, porque, por exemplo, General Heleno, Braga Neto, eles são heróis. Braga Neto, ele esteve à frente da operação, na primeira operação do Rio de Janeiro, e agora preso. Verdadeiros heróis presos, enquanto nós temos Sérgio Cabral, Dirceu, todos os corruptos que foram condenados em diversas ocasiões, soltos e podendo se eleger e com a sua liberdade de expressão preservada. A gente recebe nosso querido colega jornalista, como eu gosto de ouvir, Silvio Navarro falando. Fico lá conectada todos os dias em Oeste Sem Filtro, viu? Aquela turma é boa, viu? Vale a pena muito assistir Oeste Sem Filtro, toda a programação da Revista Oeste, mas os principais mestres, a gente tem uma sensação de que estão sempre por lá, né? Nesse nosso horário nobre. Silvio Navarro, bem-vindo, bom dia aqui ao nosso programa. Precisamos de você para tentar entender diversos pontos praticamente incompreensíveis. E como eu gosto de passar por aqui na quarta-feira. Bom dia, Adri, bom dia, Paula, Júlia. Bom ver Marina Helena também aqui no telão. Bom dia, mas, né, que semana difícil. Viu? Ontem eu vi uma postagem sua muito boa que eu acho que resume bem o dia de ontem, que se o STF é capaz de prender general, almirante, ex-presidente da República com esse inquérito, imagine o que pode fazer com nós. Qual a sua avaliação da prisão do presidente Bolsonaro e também dos demais militares réus no mesmo processo, agora em regime fechado? A saúde do ex-presidente, a conduta do Supremo, as novas articulações da oposição nesse momento tão difícil. Conta pra gente o que você está achando de tudo isso. Olha, Paula, eu acho que muita gente no Brasil, e eu acompanhava vocês falando sobre isso, a Júlia mesmo citou agora que as coisas podem piorar. Eu acho que muita gente no Brasil não tem noção do que nós estamos vivendo porque não temos precedentes do que estamos atravessando nessa hora. Nós temos generais presos, um almirante, a Marinha, temos um ex-presidente com a saúde debilitada, num estado muito complicado de saúde, preso. E isso beira a tortura, porque ele não precisava estar lá, dadas as condições de saúde. Sequer ele está sendo permitido, facultada a ele a comida, né? A preparação de uma dieta especial, porque ele teve de passar por 6 cirurgias invasivas por causa de uma tentativa de assassinato lá naquele 6 de setembro de 2018. Ademais, nós assistimos também na mesma semana uma canetada do ministro Alexandre de Moraes em mais um atropelo da Constituição, em mais um atropelo do devido processo legal, declarando transitado em julgado, um processo onde ainda era possível a apresentação de recursos. Se o recurso seria acatado ou não, isso são outros 500, mas ele simplesmente decreta, absolutista, totalitário que é, o Estado sou eu decidi e ponto. Então, a impressão é que as coisas vão piorar muito, porque o que nós estamos vivendo é o funeral da democracia.
A democracia constitucional, aquela que a gente conheceu desde a figura a transição para o regime democrático depois do regime militar, e também a abertura, e depois aquela imagem do Ulisses Guimarães erguendo a Constituição de 88 no plenário, isso não existe mais, porque aquela Constituição não é mais válida, infelizmente. E quem decidiu que essa Constituição não vale mais é o ministro Alexandre de Moraes, que manda no Brasil. Para finalizar, mais um ponto dessa semana, mais um fato que a gente não pode esquecer. Ele decreta numa canetada o fim de um mandato de um deputado eleito, um deputado que teve votos, o deputado Alexandre Ramagem, sendo que isso deve passar pela Casa Legislativa. Os poderes são independentes segundo a nossa Constituição, mas é isso, não vale mais a Constituição. A Casa Legislativa está de joelhos para o Supremo. Então, é um dia onde a toga, os militares, a farda ficou de joelhos para a toga, o brasileiro está de joelhos para a toga, o legislativo está de joelhos para a toga, e as pessoas não estão percebendo que já estamos numa transição de regime. Nós já estamos vivendo algo diferente. Eu acho que essa é a percepção que talvez falte, Paulo. E o que você cita alguém que é capaz de prender todas essas pessoas e cometer todas essas arbitrariedades, pode prender você, pode prender qualquer um. Né, Silvio? É uma data que viverá na infâmia, como disse Roosevelt. É o que estamos passando, né, atualmente. É muito triste, né? Ô, Silvio, o Congresso está em crise com o PT, o Hugo Mota se chateou lá com o Lindinho e o Alcolumbre com Lula, né? O que isso pode mexer no tabuleiro político daqui para frente? E Hugo Mota também, vulgo almofadinha, se irritou ontem com o líder do PL, né? É mesmo. Pois é, olha, eu acho que às vezes a gente precisa separar um pouco aquilo que é uma crise, e os jornais todos vendem isso hoje, as informações, as manchetes, todos os jornais tradicionais trazem isso. Uma crise instalada entre os líderes do Congresso Nacional e o governo Lula e o presidente Lula. Tá, tudo bem, ponto. É possível que, de fato, a animosidade tenha crescido nos últimos tempos entre Hugo Mota e o presidente da República por causa do PL das facções, né, contra o PL anti-facções criminosas, como foi batizado, e no caso do Davi Alcolumbre, ele esteja melindrado porque o seu grande aliado, aliás, eles trocaram de cadeira mais de uma vez, Rodrigo Pacheco foi preterido à vaga para o Supremo Tribunal Federal. Então, é possível que isso esteja em curso, mas nada disso tem a ver com o fato do Congresso Nacional estar de joelhos para o Supremo Tribunal Federal. A figura do Hugo Mota, hoje, é uma figura complicadora. O Hugo Mota está represando a anistia, uma anistia que tem número regimental para ser votada. Se vai passar ou não, não sabemos. Acho pessoalmente que passa, porque o número daqueles deputados, que a matemática desse microcosmo chamado Câmara dos Deputados indica que quem assinou para que o projeto seja votado com urgência é porque vai apertar o botão a favor. Mas ainda que não fosse, simplesmente paute, cumpra o seu dever e o seu acordo. Ele fez um acordo em fevereiro para ser eleito com tranquilidade, com folga, sem bater chapa. Então, o Partido Novo apresentou um candidato, aliás, Marcel Van Hatten, um grande nome, mas não tinha número para bater chapa. Só teria um segundo turno, uma situação mais complicada, se a direita, o PL especificamente, para ser bem claro, vamos dar o nome dos partidos para não ser injusto, se o PL indicasse um candidato, aí seria mais complicado pelo tamanho da bancada, 100 deputados naquela época, hoje tem um pouco menos. Portanto, o Hugo Mota está represando um acordo e represando uma vontade da maioria. Eu acho que esse é o primeiro e o grande ponto a ser debatido. A sabatina do Jorge Messias lá no dia 10, marcada, muita gente diz que é incógnita, que pode ser que nós tenhamos
primeira vez um nome do STF, indicado ao STF recusado, e de fato a história não tem muitos precedentes, só no século XIX, quando o Barata Ribeiro, que era um prefeito do Rio de Janeiro, aliás, foi indicado junto com outros nomes, mas era um período de muita transição, né, um período completamente diferente, não dá para comparar o século XIX com o que a gente assiste. Então não tem mesmo com o placar apertado do Dino, do Mendonça, nós não temos alguém rejeitado. Então eu acho, particularmente, que o Davi Alcolumbre está cobrando uma fatura. Ele vai colocar um preço altíssimo para o Messias passar na CCJ, passou na CCJ, passa no plenário. Mas ninguém arrisca desse nível, pelo menos nunca se arriscou. Então eu acho que ele está colocando um preço muito grande. O que ele vai cobrar? Bom, não sei, né? Espero que não seja nada antirrepublicano. É a única coisa que sabemos, né, Silvio? Um prazer estar aqui com você de volta, muitas saudades. A única coisa que a gente sabe é que essa fatura aí quem sempre paga é a gente, né? Seja lá qual for esse pedido, infelizmente. Mas, Silvio, eu queria que você aprofundasse um pouco mais a questão do ramagem, porque agora o Moraes deve pedir, né? Aí já pediu para a Polícia Federal tomar as providências para que Ramagem seja extraditado dos Estados Unidos. E aí a gente sabe que nesse pedido deve passar pelo judiciário lá nos Estados Unidos essa decisão. E seria a primeira vez que alguém, né, condenado ali pela farsa do golpe, pediria, então, um asilo político, e aí a justiça vai decidir, então, se extradita ou se concede esse asilo. Então seria algo bastante importante vindo dos Estados Unidos, dado que eles de fato reconheceram Moraes como um violador de direitos humanos, reconheceram que não houve golpe aqui, então seria uma oportunidade, porque isso é uma coisa que eu sempre me perguntei, né? Ninguém ali do 8 de janeiro passou ainda por isso, então qual que é a sua visão em relação a isso? Há alguma luz aí no fim desse túnel? A rigor, ele não seria extraditado, porque o governo americano já entendeu com quem está lidando. Alexandre de Moraes foi declarado um violador de direitos humanos. Houve a aplicação da lei Magnitsky. Muita gente diz, mas a lei Magnitsky não pegou, né? Isso me parece uma forma, às vezes, até de desconhecimento. As pessoas que conhecem a aplicação da Magnitsky Act, né, como alguns colegas nossos, inclusive, que estão nos Estados Unidos e informam, Ana Paula Henkel, por exemplo, Rodrigo Constantino, eles falam muito aqui da casa, eles falam sobre a forma como essa lei ela age em camadas. Nós tivemos uma informação nessa semana em relação à Coca-Cola, que foi interpelada por apoiar um evento, apoiar financeiramente, patrocinar um evento com a presença de um violador de direitos humanos. Então, seria o caminho natural, penso eu, seria que o governo americano não cedesse, que o governo americano deixasse o Alexandre Ramagem em seu território, até porque ele tem muitas informações que ele poderia colaborar sobre todo o processo injusto, arbitrário, as ilegalidades que nós assistimos desde o fatídico 8 de janeiro. Acho que o Alexandre Ramagem poderia falar sobre a forma como o judiciário brasileiro conduziu uma perseguição política implacável. Mas é uma decisão que parte de um outro governo, um governo estrangeiro. Devemos aguardar, mas quero crer que o caminho natural seria esse. E o deputado Ramagem, eu insisto nesse ponto, assim como é o caso de outros parlamentares, ele tem mandato. Quem deve decidir se ele perde ou não o mandato é o plenário. O plenário da Câmara é soberano e sempre foi assim. Cansamos de contar histórias aqui ao longo de outras décadas, quando a Câmara, quando o Congresso, quando a democracia brasileira enfrentou situações muito difíceis também, e o plenário defendeu os seus integrantes. Mas parece que de uns tempos para cá, podemos colocar talvez como marco a entrega do Daniel Silveira para o sistema, a cabeça do Daniel Silveira. Parece que depois disso o Congresso se acovardou, o Congresso passou a ter medo do STF. E isso, quando um poder se torna maior do que os outros, e isso não está escrito na Constituição, não temos poder moderador no Brasil desde a Carta em Benefício do Imperador em 1824, é que algo está muito errado.
O Brasil precisa retomar a normalidade institucional. Então eu acho que cabe à Câmara defender o mandato do deputado Ramagem. O que a gente assistiu até agora, para amarrar aqui, é que o presidente Hugo Mota determinou que quem está fora do país não pode mais votar pelo Infoleg. Ou seja, não poderia mais participar de deliberações da casa. Mas perder o mandato ainda não foi decretado. Ainda mais nas moldes que o Alexandre de Moraes determinou. Determinou que seja decretado o fim do mandato de ofício pela mesa diretora. Eu acho um arrobo para cima do Congresso. Pois é. Ai, hein, Silvio? Que fase, realmente, quantos pontos para a gente ficar atento. Obrigada pela participação, pela ajuda por aqui, os esclarecimentos. Até mais tarde, a gente segue te acompanhando, viu? Eu que agradeço, Adri, um ótimo programa para vocês. Até mais. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, tinha proibido e depois autorizou que o ex-presidente Jair Bolsonaro receba marmitas, alimentação especial feita pela família, por pessoas de confiança, na superintendência da PF em Brasília. O benefício foi concedido após pedido da defesa, que poderá indicar uma pessoa para entregar as refeições mediante cadastro prévio. Segundo a decisão, a PF deverá fiscalizar e registrar todos os alimentos entregues ao custodiado. Julie, não vai uma van estar embutida dentro do PF, da marmitinha, para ajudar o Bolsonaro a fugir, né? E outra, proibir a princípio, ficar na dúvida de conceder um pedido desse, uma alimentação com uma pessoa que sofre de tantos problemas gastrointestinais, e como você sempre ressalta, Bolsonaro mesmo já falou várias vezes que tem medo, sim, de ser morto, não confia. Eu também não confiaria, mas vamos esquecer, vamos pensar que ninguém quer matar o Bolsonaro, tá? Tem a questão de saúde e ele precisa ter uma alimentação específica. Quer dizer, só o fato deles pensarem em proibir que a família leve quentinha para um senhor, graças a Deus, aquele ser que se acha imperador do Brasil voltou atrás e deixou que a família do Bolsonaro entregue a comida para ele. Marina, como viu esse impasse? Não, ainda bem, né, que no final das contas o Moraes aprovou isso. Olha o nível do que a gente está vivendo. A gente tem que agradecer, né, o Careca lá, quando ele faz uma ação dessa, que é o mínimo. Como é que Bolsonaro poderia estar preso exatamente por todas as suas condições de saúde? Só ver os precedentes, né? O que aconteceu, por exemplo, com Fernando Collor. O presidente, ele teve aqueles ataques, ele teve vários problemas, a gente sabe, crise de soluço, vômitos constantes, sofreu aquela facada, não consegue comer de tudo, claramente, então ele precisa, sim, de uma alimentação diferenciada. Agora, é uma tristeza, né? A gente vê que ainda corria o risco de dizer que ele tem que comer a comida qualquer ali da prisão. Então, isso aí é o retrato que a gente tá vivendo. Tem que discutir a alimentação que o Bolsonaro vai ter na prisão. É o fim dos tempos. Todo o quadro de saúde que ele tem, Paula Camacho, será que precisa também pedir autorização para ir ao banheiro, avisar se é número 1, se é número 2? Agora, os presos comuns recebem, né? Não só comida dos seus visitantes, como celulares e drogas também, em alguns casos. Todo tipo de assassino, estuprador, pedófilo, corrupto, todos esses piores que você pode imaginar não recebem esse tipo de tratamento que um ex-presidente doente que levou uma facada está recebendo. Tem uma entrevista no Flow que o presidente Bolsonaro deu para o Igor. Ele falou naquela época, há alguns anos já, que ele tinha medo de ser preso em regime fechado porque ele tinha medo de envenenamento. E faz todo sentido. O homem levou uma facada na barriga de um militante que era ex-filiado ao PSOL. E até hoje não se sabe o que aconteceu. A gente vê o presidente Bolsonaro tendo crises de soluço. Eu vi a Bárbara do Te Atualizei, ela foi entrevistar o presidente Bolsonaro e o depoimento que ela deu, porque não pode passar a entrevista, porque ele está cerceado a sua liberdade de expressão, ela fala que desde o momento que ela chega até o momento que ela sai, ele tem crises de soluços constantes, ele chega a vomitar. Então imagine uma pessoa na idade dele, que teve pneumonia, câncer de pele, com todos esses problemas, ficar preso. Isso é uma tortura. Os outros presidentes, Collor, tá em casa, Michel Temer foi para casa, todos foram para casa, só o presidente Bolsonaro. O que ele
fez de tão grave para merecer ser torturado dessa forma? Foi contra o sistema, né? É igual a gente vê o general Heleno, né, um homem honesto, com um currículo impecável, ser preso por um sistema corrupto. Gente, isso é uma coisa estarrecedora, mas enquanto o general Heleno recebe aplausos por onde ele anda, os algozes só recebem vaia e não podem pegar um avião comum. Olha, eu acredito em karma e vai chegar o dia de vocês. Pois é, e mais uma vez a preocupação de Bolsonaro sempre com relação a essa possibilidade de não quererem prendê-lo, que o plano seria eliminá-lo mesmo do mundo, do planeta, tirá-lo do cenário político, acabar, quem sabe por fim, mesmo usando meios sórdidos como esse, que inacreditavelmente a gente debate aqui nesse momento. Ele até tinha a impressão de que tinha escuta dentro da tornozeleira dele. Será que ele está tão louco ou maluco ou num surto psicótico de pensar nessa possibilidade? Eu não duvidaria, tendo em vista o cenário que a gente acompanha. O Oeste com Elas recebe agora entrevista o delegado Frederico Murta. Bom dia, delegado, bem-vindo ao Oeste com Elas. Obrigada pela gentileza de nos atender nessa manhã. Bom dia, Adriana. Bom dia, Paula. Bom dia, Júlia, minha amiga. Bom dia, Marina. Prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. Paula Camacho. Bom dia, delegado. Muito obrigada pela entrevista. Duas pautas correm no Congresso de interesse nacional: a PEC da Segurança Pública e o PL antifacção. O que de verdade precisava mudar no combate ao crime organizado, às facções criminosas, para que tudo mude no país para melhor? Então, Paulo, na verdade nós precisamos de uma grande reestruturação, né? Ultimamente a gente tem discutido bastante essa questão do se vamos considerar ou não terrorismo as facções criminosas. Tivemos avanços consideráveis aí nessa primeira aprovação do texto do DERIT, mas o que nós precisamos, na verdade, é de uma grande reestruturação. De nada adianta nós mudarmos uma nomenclatura, de nada adianta nós simplesmente aumentarmos a pena em abstrato de cada um dos crimes, se a gente não mudar o sistema como um todo. O nosso sistema penal e de progressão de pena, principalmente, é muito antigo. Os nossos códigos são de 1940, década de 50, 60, ali foram os primeiros sinais ali desses códigos que hoje são vigentes. Então nós precisamos de uma atualização e de uma mudança estrutural completa. Isso não é simples, isso não é fácil, não vai ser feito num simples debate de um projeto de lei. Esse marco legal aí, como foi denominado aí, esse projeto muito importante, encampado aí, tendo como relator o deputado Guilherme Derrite, é um passo muito importante, mas nós precisamos de uma estruturação muito mais profunda e que vai exigir um debate bem considerável e com muita atenção por parte de todos os poderes. É verdade, né? Precisa ser discutido. Fred, a discussão sobre tirar poderes e benefícios da Polícia Federal e sobre o destino de valores apreendidos de facções, né, de criminosos, vem acontecendo. Como o senhor avalia esses pontos? Então, Júlio, na verdade, o que ocorreu? Houve-se uma absorção dessa narrativa por parte de determinada ala ali de discussão política, transformaram um assunto técnico, um assunto específico de segurança, numa pauta de debate político. Como não havia como lutar contra, defender mais de maneira mais aberta ainda, como a esquerda sempre fez, eles absorveram esse ponto específico da legislação, do projeto de lei, no caso, tentando dar um condão de que a Polícia Federal estaria sendo enfraquecida. Na verdade, nada disso ocorreu. O que houve foi uma adequação, um ajuste de encaminhamento, de destinação de bens, de ativos recuperados em investigações de organizações criminosas. A maior parte das investigações de organizações criminosas no Brasil, elas ocorrem por conta das polícias civis, das polícias estaduais. Não porque são mais competentes, mas porque são em maior número, têm um efetivo muito maior e as atribuições das polícias civis são muito mais amplas e abrangentes do que as da Polícia Federal. Então, por razões óbvias, as polícias civis acabam por produzir
mais trabalho. Então, as polícias civis fazem um maior número de operações e, por consequência, conseguem recuperar um maior número de ativos. O que acontecia? O que acontece hoje? Boa parte desses ativos recuperados, desses valores que são recuperados, que são restritos, que são retirados das organizações criminosas, eles são destinados para o Fundo da União. Então, esse ajuste trazido no projeto de lei, trazido muito bem pensado, inclusive, pelo Guilherme Derrite, ela faz uma justiça, ela faz um ajuste, ela faz com que as investigações que são originárias, que são realizadas pelas polícias civis dos estados, boa parte desses recursos, isso ainda vai ser discutido, a questão de percentual, isso ainda vai ser definido, eles serão destinados para os fundos estaduais. O que vai acontecer? Boa parte desse dinheiro, desses valores que são retirados do crime, vão ser destinados para um investimento nas instituições que têm feito esse trabalho. Então, isso vai fazer com que as instituições que têm feito trabalhos de maneira efetiva contra o crime possam receber mais investimento e possam claramente fazer mais trabalhos nesse sentido. Então, o sistema vai se retroalimentando e fazendo com que os ataques, o enfrentamento às organizações criminosas se tornem cada vez mais eficientes. Então, o que houve foi um ajuste que precisava, era necessário e foi muito bem pensado. Como o outro lado, que defende criminoso, que passa a mão na cabeça de bandido, não tem como fazer isso de maneira mais aberta com o que eles fazem, eles pegaram esse discurso ali, que nada mais é do que um discurso institucional de tentar manter espaço, de tentar manter recurso, e adotaram isso como se fosse uma prática que fosse enfraquecer a Polícia Federal. Mas isso não procede, isso não é verdade. Delegado, um prazer tê-lo aqui conosco. A minha pergunta é sobre a questão da denominação, né, dessas organizações criminosas, né, de tráfico de drogas, de fato como terroristas. O que isso afetaria, não classificá-las como terroristas? Eu queria que você explicasse um pouco melhor quais as perdas e quais os ganhos que teríamos se optássemos por classificá-las como terroristas nesse momento que a gente está vendo um combate bastante efetivo, né, vindo aí do governo de Donald Trump, mas também a gente está vendo esse movimento se espalhar aqui na América Latina. O que está acontecendo agora na Venezuela, a gente está vendo mudanças políticas bastante importantes na Argentina, na Colômbia, no Chile, o Paraguai, está todo mundo aderindo. A gente está vendo aqui os principais países da América Latina aderindo de alguma maneira voluntariamente a esse combate ou sendo pressionados. Então, como é que fica o Brasil nessa história? Na verdade, Marina, prazer falar contigo, está todo mundo percebendo a gravidade do problema e o Brasil insiste em não olhar para ele como ele de fato é. Eu costumo sempre dizer isso, nós estamos discutindo muito essa questão de terrorismo, né? Eu penso que a simples nomenclatura não resolveria o problema, mas ela é um ótimo sinal de mudança de postura, uma mudança de enfrentamento. Transformar esses grupos, enquadrá-los como terroristas, na minha visão, demonstra já uma mudança de postura e uma mudança na forma de enfrentamento. Se nós simplesmente classificarmos sem mudar absolutamente nada, de fato não traria resultados. Mas se nós começarmos a tratá-los como inimigos do Estado, como de fato esses grupos são, nós poderíamos aumentar, diferenciar as formas de tratamento, restringir de algumas formas alguns direitos, como outros países fazem, e aí sim nós poderíamos mudar e termos uma arrancada mais efetiva. Nos outros países isso tem ocorrido, todo mundo está preocupado com o comportamento dessas organizações criminosas que, na minha visão, são sim grupos terroristas, e nós estamos ficando muito adstritos à nossa legislação da forma como ela está, da forma como ela foi escrita. Se nós formos fazer uma análise técnica da nossa legislação de terrorismo, de fato é uma legislação que ela fica restrita praticamente a um caráter ideológico, à motivação dos atos, né? Então os atos são classificados terroristas ou não de acordo com a motivação.
Só que o que nós temos nas ações das facções criminosas no Brasil é o que nós chamamos de terrorismo funcional. Então nós observamos grupos extremamente violentos que se impõem perante a população por meio do medo, e o terrorismo é a forma que eles utilizam para se impor, seja na imposição de medo perante a sociedade, seja na imposição de afronta ao Estado. Então, eles agem sim como terroristas e, na minha concepção, devem ser tratados dessa forma. Nós temos o grande teórico, né, Gunther Jacobs, que traz o direito penal do inimigo. Então, em vários outros países, nós temos observado essa adoção dessa forma de leitura, que de fato é uma leitura muito controversa, envolve uma série de outros fatores que precisam ser estudados, mas eu penso que esses grupos estão se comportando de uma forma que eles não merecem e não podem ser tratados mais como criminosos comuns. Então, o tratamento como terrorista desses grupos faria com que eles possam receber um tratamento diferenciado. Isso facilitaria com que nós aumentássemos ali o sarrafo da legislação para eles, ampliando penas, ampliando o formato de progressão de pena, que na minha concepção é um dos maiores problemas, das maiores falhas que nós temos em sede de legislação penal e processual penal no Brasil, e que eles possam ser tratados de maneira adequada, diferentemente dos criminosos comuns. Isso facilitaria um tratamento, um enfrentamento efetivo, eficaz, sem causar um impacto maior nos outros criminosos, porque nós sempre teremos que lidar com crime. E eu costumo dizer que nós temos vários tipos de criminosos, né? Tem o criminoso passional, aquele criminoso por ocasião, e tem o criminoso de carreira. E hoje nós temos as facções criminosas, que são grandes corporações que recrutam membros, que fazem do crime a sua carreira. E nessas empresas, nessas corporações, o terror é a forma de agir. É por meio do terror que eles se impõem e que eles conseguem avançar cada vez mais. Seja na oposição ao Estado e, principalmente, hoje, o grande problema do Brasil, no domínio territorial, que é de onde eles conseguem ocupar o espaço e conseguir perceber cada vez mais ganhos e se estruturar cada vez mais. A gente agora há pouco recebeu nosso correspondente internacional que falava uma notícia para a gente de que o Paraguai mandava drogas e mais armamentos para o Comando Vermelho aqui no Brasil através de uma empresa de fachada de carros de luxo, um absurdo, e também uma ordem que teria partido do Comando Vermelho. Sai nessa manhã essa notícia, esse destaque também, que está proibido seus soldados, né, bem entre aspas, de postarem fotos de armas ou drogas em redes sociais. Ou seja, se há uma movimentação do nosso lado, de quem é do bem, certamente há uma movimentação também, e deve ter pego forte em cima dos traficantes, a mega operação no Rio, né? Devem estar com isso bastante engasgado, pensando em vinganças, em se articularem a partir agora desse olhar da sociedade e de autoridades sobre o assunto. Mas, delegado Murta, queria perguntar para o senhor como vê, e eu vi o senhor participando de sessões, inclusive no Congresso, ajudando nessa discussão, a politização dessa discussão, a disputa pela paternidade da pauta sobre segurança pública de governo e oposição. Isso pode afetar os bons resultados do real intento? Por exemplo, a disputa por maiores poderes entre governos estaduais e federal, como deveria ser encarada, colocada no relatório para ser aprovado? Então, Adriana, eu vejo dois panoramas aí, um positivo e um negativo. O primeiro, negativo, né? A adoção política de narrativa em cima desse tema, ela me preocupa, e acredito que preocupa a todos nós que atuamos diretamente na segurança pública. Não podemos tratar este assunto como um assunto qualquer, porque a segurança pública é um ecossistema complexo, não é um ecossistema simples, não é uma simples diretriz, não é uma simples mudança, uma receita de bolo que o político A ou o político B vai implementar que vai solucionar o problema. A segurança pública, ela lida com o reflexo de vários problemas estruturais do Estado. O Estado falhou em vários momentos para que o problema desaguasse na segurança pública. Até por isso que eu sempre repito que não é justo cobrar a conta de tudo que está acontecendo da polícia.
Não podemos dizer que é por conta de falha da polícia, porque isso é um reflexo de falhas estruturais do Estado. Então, me preocupa a politização desses assuntos, a exemplo dessa nomenclatura de terrorismo ou não, parte de um lado quer que seja terrorismo, outra parte quer que não seja, sem se discutir como isso se daria na prática. Então, o meu medo maior nessa politização é um cabo de guerra, uma queda de braço, sem se preocupar na essência dessas mudanças, porque essas mudanças são estruturais e são muito importantes. De outro lado, eu vejo como positivo, Adriana. Por quê? Jogaram luz no problema. Essa operação do Rio, muito embora os resultados assustem, principalmente quando a gente trata de segurança pública, que uma morte é sempre muito relevante e tem que ser, a vida é o nosso bem jurídico tutelado de maior importância, então ninguém espera, ninguém quer, ninguém planeja mortes, mas operações como essa, uma operação como essa, serviu para jogar luz numa situação, tanto para a política se preocupar com algo que está escancarado há muito tempo, mas para demonstrar um clamor popular por isso. Porque a população, a sociedade está sofrendo, está sentindo na pele a questão da insegurança, e agora nós tivemos pesquisas de institutos confiáveis demonstrando que essa é a maior preocupação do brasileiro hoje. Então, por um lado, eu vejo como positivo esse debate agora, porque nós estamos num momento muito importante, num momento de muita instabilidade política, as eleições estão chegando e é um momento que está sendo jogado luz num problema que de fato incomoda a todos. Então, se por um lado é preocupante a adoção política de narrativa que torna muitas vezes raso o debate, eu sempre gosto de chamar a atenção para isso. Por outro lado, tem sido oportunizado, tem sido observado o exemplo que você deu, que eu tive no Congresso há 15 dias participando do debate de uma audiência pública é um exemplo disso. Não foi só eu, outros profissionais, outras autoridades, outras pessoas que de fato estão nas ruas, que conhecem ali um pouco da realidade, cada um na sua situação, colegas do Rio de Janeiro que estão ali no cerne do problema, de um problema nacional, não é um problema local. Eu fui ouvido como alguém que está na fronteira, que está acompanhando de perto aqui um pouco do problema que muitas vezes é negligenciado, armas entram, drogas entram e nós não somos produtores, ou seja, está entrando por algum lugar, né? Nós estamos vendo aí imagens de apreensões da PRF, essa droga, essa grande quantidade de armas, elas entram pela fronteira, e a fronteira, muitas vezes a fronteira do Brasil é negligenciada. Então nós temos visto uma atenção, um olhar, e eu torço fortemente para que esse debate se torne cada vez mais técnico, que pessoas possam ser ouvidas, que nós tenhamos espaço para trazer e colocar na mesa possibilidades de solução para que a gente possa conseguir fazer uma conjunção aí de técnica com política para buscar caminhos minimamente aceitáveis para o país, porque nós estamos num ponto extremamente crucial. Eu assemelho muito a situação que nós estamos hoje ao que El Salvador foi alguns anos atrás. Eu tive a oportunidade de conhecer aquele país ali antes do Bukele, então eu acompanhei, eu vi de perto o que era e hoje nós vemos o que se tornou. Mas precisou de um rompante, de uma mudança de postura, e nós precisamos urgentemente de conciliar as duas coisas, a vontade política com o olhar e um estudo quase que clínico dos problemas de segurança no Brasil. Ai, nossa, com certeza, é um assunto fundamental para todos nós. Não aguentamos mais ver turistas, moradores daqui de dentro serem mortos, não só no Rio de Janeiro, assaltados, com medo de sair com relógio na rua, com medo... A Paula Camacho viu, né? Outro dia eu fui andar aqui na Avenida Paulista e eu estava tirando meu relógio, que nem é nada importante, mas não quero tomar o susto, né? Uma vida cansativa desse jeito, especialmente lá no Rio de Janeiro, comunidades dominadas, reféns, tudo muito absurdo. Deixa eu agradecer ao delegado Frederico Murta, deixar aqui o Instagram dele, que ele está sempre postando notícias e opiniões dele com relação a esse importantíssimo assunto. Volte outras vezes. Obrigada pela participação, delegado. Muito obrigado, Adriana. Muito obrigado a todos pelo convite. Meus parabéns pelo trabalho de vocês. A gente está sempre acompanhando aqui. Estou sempre à disposição. Sempre que eu puder ajudar, é só chamar. Um forte abraço a todos. Valeu pela força, Idem. Estamos à disposição. Forte abraço também.
2025 vai chegando ao fim e a Oeste precisa da sua ajuda para alcançar a meta de 120 mil assinantes ainda neste ano. Se você ainda não assina a Oeste, este é o melhor momento para começar. Você terá um desconto de até 40% na nossa campanha de Black Friday. É o maior desconto do ano e é o máximo que conseguimos oferecer. A nossa existência depende de assinaturas. São elas que mantêm toda a estrutura da Oeste funcionando. Ao fazer uma assinatura de 1 ano ou mais, você receberá em casa, além dos 40% de desconto, o livro J.R. Guzzo, um gigante do jornalismo. O Guzzo foi um dos fundadores da Oeste e um dos mais brilhantes jornalistas da história da imprensa. Mais uma vez, eu conto com o seu apoio. E repito, esse apoio nunca faltou. Assine a Oeste. Dois agentes da Guarda Nacional dos Estados Unidos foram baleados em um tiroteio a poucos metros da Casa Branca, em Washington, na tarde desta quarta-feira. Segundo o presidente Donald Trump, um suspeito foi preso e está gravemente ferido, abro aspas para Trump. O animal que atirou nos 2 membros da Guarda Nacional, ambos gravemente feridos e internados em hospitais diferentes, também está gravemente ferido, mas, independentemente disso, pagará um preço muito alto. O secretário de Guerra, Pete Hegseth, informou que o presidente determinou o envio de mais 500 integrantes da Guarda Nacional para reforçar a segurança em Washington. Julie, que conhece bem os Estados Unidos, a gente está aqui sempre falando de Trump, né? Washington, uma das capitais do mundo, onde fica a sede, a Casa Branca, né? A casa do presidente, talvez o mais importante do mundo, sofrendo aí esse atentado, que é algo muito sério para os Estados Unidos, que respondem sempre com uma celeridade impressionante. Isso é o único alívio, né? Porque a justiça americana não dá mole para bandido e nem para atiradores, né? Mas é triste, né? Seria o que foi perto da Casa Branca, exatamente. Qual é o terceiro atentado contra Trump? Eu acho que chega a ser uma forma, né, de resposta. Isso também, quando eu penso assim, eu imagino que esse jornalismo também marrom, que põe a culpa de tudo no Trump, alimenta a cabeça doentia desses atiradores. Sinto muito pelas pessoas que foram baleadas, né? É sempre muito complicado, porém, é isso. Lá fica preso, morre, não tem um olhar bondoso com esse tipo de gente. E eu concordo. Pois é, o doutor André Marcílio, é sempre muito gratificante, se é que a gente pode usar essa palavra nessa situação, mas ver como age a polícia dos Estados Unidos, a resposta do chefe de Estado, de Donald Trump, né? O quanto provavelmente realmente esse homem vai responder e ficar preso ou ter ainda sanções mais graves pelo ato terrorista ou de um crime hediondo que cometeu, é algo muito sério para os Estados Unidos, não só um ataque perto da Casa Branca, mas também atingir e matar policiais. Ai, ai, ai. É muito sério, Adriana. E, aliás, vale a gente dizer como é recorrente, ou como tem sido recorrente, sobretudo que dissidentes de governos de direita nos Estados Unidos e no mundo têm sido tratados à bala, né? Quer dizer, não é a esquerda que promove o bem-estar social, não é a esquerda que promove o amor e essas coisas todas mais. E agora a gente vê, o Trump foi alvo de 2 atentados quase fatais durante a campanha.
e agora novamente uma pessoa tentando chegar a ele na Casa Branca e, enfim, infelizmente, inclusive atingindo esses dois agentes da Guarda Nacional. Isso é lamentável, mas isso também mostra como um regime realmente democrático e não mentirosamente democrático, e não fantasiosamente democrático, lida com questões como essas. Você vai lá, prende a pessoa, faz ela cumprir pena e não fica inventando que isso é um golpe de Estado, não fica inventando que eles tentaram com isso abolir coisa alguma, não é? Me parece claro que, enfim, vão prender as pessoas, ou os envolvidos vão ficar na cadeia a vida toda e ponto final. É assim que se resolve. Resolve com a Constituição deles, que está vigente, que permanecerá vigente. Eles não vão passar por cima das leis para resolver esse caso, eles não vão tratar essas pessoas de forma desumana, e essa é, incrivelmente, a direita que é vista como fascista. É a direita que vai, nos Estados Unidos, tratar essas pessoas, muito provavelmente de esquerda, e que chamam ao governo Trump de fascista. Então, olha a inversão de valores que nós temos. As pessoas que dizem que estão promovendo o amor querem matar as pessoas da direita, e a direita tratando essas pessoas que tentam alvejá-las de forma democrática, dentro das regras, dentro da Constituição. Isso nos Estados Unidos, claro, mas vale aqui para o Brasil também. Algo muito, mas muito, mas muito menor foi feito no dia 8 de janeiro, né, de tentar chegar próximo dos prédios públicos, e tudo isso foi tratado como um ato de golpe de Estado e abolição violenta. Então, acho que isso mostra quem é quem na direita e esquerda, isso mostra também quem é quem no Brasil e nos Estados Unidos, né? Quem tem uma Constituição de verdade, uma democracia real, pega a pessoa que fez um ato criminoso e criminaliza, põe ela atrás das grades. Lá, provavelmente, essa pessoa ficará tempo suficiente para se sentir punida e para que a sociedade como um todo veja no ato de punição dela algo que intimide a novos atos. Aqui no Brasil, no entanto, não é dessa maneira. A Constituição não é respeitada e a gente continua acreditando. A gente, que eu digo, é a boa parte da velha mídia, continua acreditando e repercutindo o discurso de que a esquerda é bondosa e de que a direita é mortal para a democracia. E a gente sabe que Donald Trump tem muitos inimigos, não à toa, está envolvido em temas seríssimos, né, com relação a diversos continentes, diversos, mediando várias guerras. Tem a questão dele com imigrantes, com a Venezuela. Seria um ataque, uma mensagem, um recado a Donald Trump, ou um ataque aleatório? Chegam informações sobre esse suspeito? A gente pode deixar rodando um pouquinho as imagens da movimentação policial ontem, lá perto da Casa Branca, um grande assunto do fim da tarde em todo o mundo. O imigrante preso é afegão, ou seja, ele é imigrante, afegão, suspeito de ter atirado em 2 soldados da Guarda Nacional, trabalhou para o Exército dos Estados Unidos e para a CIA, Agência Central de Inteligência, em Cabul. Segundo a TV americana Fox News. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos identificou ele como Ramanullah Lakanwal, cidadão afegão de 29 anos, que teria agido sozinho no ataque em Washington, D.C. na quarta. Segundo a imprensa americana, ele solicitou asilo em 2024 durante o governo de Biden. O pedido foi aceito em abril de 25 pelo governo Donald Trump. Marina Helena, a partir de agora conosco também. Bem-vinda, Marina. Como sempre, uma alegria tê-la no programa, né? Semana que vem, a partir de segunda, presencial. Estamos ansiosas para isso também. Mas como vê essa ação ousada, né, e muito grave, e também essa questão de ser um imigrante, uma discussão também bastante central nos Estados Unidos? A gente vê aí esses arroubos aí, no final das contas, quem acaba chegando às vias de fato e matando, né, que foi o que aconteceu aí, né, você teve a morte de Charlie Kirk, a gente viu aí o assassinato do principal candidato aí às eleições na Colômbia, o próprio tentativa de assassinato de Donald Trump, né, não apenas uma vez, aqui no Brasil, a tentativa de matar Jair Bolsonaro. Então, fica
fica esse discurso, né, da esquerda de paz e amor, mas no final das contas a gente vê que eles vão ao fim e ao cabo ali, né, chegam realmente a tentar assassinar, né, tudo vale aí no jogo quando eles estão dispostos. Então a gente sabe que uma coisa é a teoria, a outra é a prática. Infelizmente, né, mais uma cena triste. De novo, tem que levantar, mas pelo visto, o que me chamou a atenção aí é que ele, pelo visto, ele serviu a própria CIA, né, em missões fora. Mas tem toda essa questão da imigração, foi concedido pelo que você trouxe aí, Adriana, também, esse visto, né, ele foi permitido, esse refúgio dele aí nos Estados Unidos, pelo próprio Trump, né, apesar do pedido ter sido feito ainda no governo Biden, mas foi concedido no governo Trump, talvez por esses serviços prestados aí. Então precisa entender melhor o que está aí por trás. Agora, o que Marcília trouxe é bastante importante. Nos Estados Unidos, você vai fazer uma investigação profunda, né? Essa que é a diferença daqui no Brasil, em que a gente está vendo que o sistema muitas vezes é utilizado para simplesmente calar a oposição. Por exemplo, a tentativa de assassinato ali por Adélio Bispo. Até hoje nós não temos muitos detalhes sobre o que de fato aconteceu, então eu vejo que essa é a diferença. Ali você pega o indivíduo e tenta entender o que está por trás, que deveria ser feito em qualquer país do mundo. Então, o assassinato de Charlie Kirk também, que tem sido investigado, muita gente levantando que podem ter outras organizações ali por trás, né, desse assassinato. Então, onde as instituições funcionam, você vai a fundo ali, a verdade pode demorar a aparecer, mas ela aparece de fato. Então, vamos ver o que isso aí vai trazer de novidade, mas sem dúvida é chocante, né, perto da Casa Branca, a gente viu ali várias, não uma só, né, mais de uma tentativa de assassinato de Donald Trump, depois a morte de Charlie Kirk, agora esse atentado ali perto da Casa Branca, isso realmente preocupa bastante. Com certeza, uma ousadia muito grande realmente por parte desse homem. Paula Camacho, pode ter certeza que ninguém queria estar na pele dele daqui para frente, e apesar dele estar gravemente ferido, acredito como a Marina que a prioridade dos Estados Unidos é mantê-lo vivo, até pelo menos ter todas essas informações do que o motivou, quem mais colaborou, né? Por quê, quando, como, onde. Se a esquerda ou os radicais não podem te calar, não podem te vencer no argumento ou no voto, eles tentam te calar através da bala, da facada, da queda de um avião, diversas violências através de pedras, através de diversas coisas que não são muito republicanas, e acusando sempre a direita de fazer isso. Mas nós não vemos a direita sendo violenta como a esquerda tem sido tão intensa em demonstrar todos esses anos, né? E, infelizmente, no Brasil, nós vivemos uma democracia relativa que a pessoa que enfiou uma faca na barriga do Jair Messias Bolsonaro possivelmente pode ser liberado em breve, enquanto vamos assistir qual será o destino desse atirador, que provavelmente ele vai se arrepender profundamente, terá muitos anos para poder se arrepender profundamente do que ele fez agora. A gente teve um caso tristíssimo essa semana da professora que foi assassinada e estuprada quando estava andando lá, né, em Florianópolis. E aí o donzelo já tinha estuprado uma mulher de 60 anos e estava solto. Quer dizer, é isso que o Brasil faz, entende? A esquerda, ela fica fazendo de tudo para soltar esse tipo, que segundo a esquerda, bandido é vítima da sociedade. É uma loucura isso. Como é que uma pessoa que estupra uma senhora está solto no mundo? Mostra que não tem condições de viver. É por isso que existe a jaula. Você sabe o que é a jaula, a prisão? É para gente que não tem condições de viver em sociedade. Sim, com certeza. Aqui eu trago algum detalhe dessa professora de natação que saiu para dar aula de manhãzinha em Florianópolis, na Trilha dos Matadeiros, bastante conhecida por lá. Estava indo dar essa aula de natação, não voltou, o namorado chamou a polícia desconfiado, né, bastante preocupado, e aí encontraram inclusive imagens desse suspeito já de olho nela, ele que não só estuprou, como
acabou matando essa jovem, professora Catarina Casten, de 31 anos. No Brasil, um intenso tiroteio na Cidade Alta, zona norte do Rio, provocou nessa quinta-feira fechamento da Avenida Brasil, que é praticamente corriqueiro acontecer, mas deem uma olhada, por cerca de 15 minutos, atrapalhou o funcionamento de trens, ônibus. A ação policial faz parte da Operação Barricada Zero. O governador já falou, não vai ficar uma barricada fechando nenhum acesso a lugar nenhum aqui no Rio de Janeiro. Até o momento, isso no Complexo de Israel, hein? Não há registro oficial de feridos ou prisões. A via já foi parcialmente liberada, mas o trânsito e transporte público seguem com restrições. Olá, Julie, seu Rio de Janeiro. Que pena, né? A situação ainda é bastante tensa e longe de um desfecho esperável. E Feliz. aí as pessoas têm que entender, isso é na Avenida Brasil, que é na Zona Norte. Geralmente eu só passo na Avenida Brasil quando eu estava indo para fazenda do meu pai ou quando eu vou para o aeroporto, mas muitas pessoas, grande parte, moram na Zona Norte e tem que fazer esse caminho para ir trabalhar na Zona Sul. Então, assim, quem sofre mais com esse tipo de ação da bandidagem são os menos favorecidos na sociedade. E é justamente essas pessoas que o governo diz olhar, mas não olha, porque o governo só governa para ricos, gente. Isso é uma loucura. Aí a pessoa já indo para o trabalho já passa por uma ação dessa, sabe? É por isso que eu estava falando, quem não entende muito isso no Rio, isso não chega lá onde eu moro, entende? E faz parte do Grande Rio, claro, né? Mas o Rio é uma cidade sitiada pelo crime. Nós somos sitiadas por favelas e nessas favelas tem os traficantes e tem o crime. Quando eles resolvem descer, quando eles resolvem mostrar a força deles, é sempre isso. Pois é, Marina Helena, aqui no Brasil, enquanto isso, a Gleisi Hoffmann recebe o senador Alessandro Vieira para discutir em reunião particular o PL antifacção e ainda a Justiça autorizou a soltura de Geisa Silva, conhecida como Dama do Tráfico, acho que a Paula comentou agora nessa manhã, para cumprir o restante da pena em prisão domiciliar. Ela foi presa na última mega operação do Rio de Janeiro, é uma das peixe grande do Comando Vermelho e a alegação foi que ela tem filho pequeno, além de outras pequenas condições, colocou tornozeleira eletrônica e tchau. Estava com penas ali de cerca de muitos anos, não passou 100 dias na cela. Pois é, a dama do tráfico, né, Adriana? A gente vê aí como é que essa turma é tratada. Então, infelizmente, essa aqui é a realidade. A gente vê a bandidagem aqui, mal fica na prisão. Gente, o que a gente quer é tão pouco, né? A única coisa que a gente quer é que prenda e fique preso. Prenda, fique preso, para não importunar mais ninguém. É isso. Se o cidadão está causando caos, está atrapalhando a vida das pessoas, mata, estupra, faz parte de organização criminosa, que fique preso. É só isso que a gente quer, não é pedir muito, infelizmente. Agora, essas cenas aí no Rio de Janeiro, na verdade, e são impactantes, eu estou vendo aí a mídia colocar, 10 escolas sem aula, não sei o que, por conta dessa operação Barricada Zero. Agora, é importante dizer que a operação tem sido um sucesso. Acabei de olhar aqui o governo do Rio de Janeiro falando que mais de 1.160 toneladas de bloqueios criminosos já foram retirados. Vocês pensam o que é isso? 1.160 toneladas de bloqueios que os traficantes fizeram aí nesses lugares em que esses moradores dessas favelas acabam não tendo acesso a nada, eles não podem ter acesso a hospitais, a remédios, a medicamentos, a mantimentos, porque ninguém pode entrar ali. Imagina só que loucura que é isso que essas pessoas vivem. Não à toa que a gente vê que são os principais, quando a gente pergunta quem é a favor e contra a operação, dentro, né, das favelas a gente vê um apoio aí gigantesco, né, porque eles são de fato os mais afetados. A gente não consegue imaginar. Saiu ainda há pouco, né, que o Huck, parece que o Oruan tem uma casa no mesmo condomínio que ele e o Huck fez um abaixo-assinado para retirar ele de lá. Então a gente vê que essa turma, né, essa turma que acha que não tem que ter operação não nas favelas, né? Deixa lá quem está lá, o morador, conviver com os traficantes, né? Tem que estar ali disponível, né? Tem que ficar ali
à mercê desse Estado paralelo, das facções. Agora, quando é no seu condomínio, vamos fazer um abaixo-assinado para tirar esse sujeito daqui. Então, a gente vê esses dois pesos e duas medidas. Eu vejo que essas cenas são bastante chocantes, mas mostram que o governo Cláudio Castro, de fato, está enfrentando o problema. E a população das favelas quer exatamente isso, né? Marcília, do ponto de vista das leis, onde está essa brecha para liberar uma mulher perigosa como essa? Inclusive, como forma de dar um exemplo, seria muito bom mantê-la presa, né? Estamos no momento da maior luta que o país já viveu contra o Comando Vermelho, uma das facções que agem com mais força no país, especialmente no Rio de Janeiro. E esse detalhe também, porque ela alegou problemas de saúde. E o general Heleno com Alzheimer? E o Bolsonaro com toda a questão dele? E os familiares do preso de Janeiro, que também têm crianças pequenas? E esse ponto que a Marina trouxe do Cláudio Castro ir ganhando força como político nessa luta que ele tem enfrentado de forma dura. Não é fácil. Sem dúvida alguma. Parece que a gente criou no Brasil, né, um problema de saúde do bem e o problema de saúde do mal, né? Então, o problema de saúde do bem é aquele problema de saúde das pessoas de esquerda ou das pessoas que ideologicamente não estão à direita. Infelizmente, né, essas questões de problema de saúde são objetivas. Não tem problema de saúde mais ou menos. Não tem um Alzheimer mais ou menos. Tá com Alzheimer, mas tudo bem ser preso. Isso não existe. Isso não existe. Se a pessoa está com um problema de tomar uma facada e está com câncer de pele, mas ele aguenta, isso não existe. Isso é uma loucura completa, né? Então, assim, o problema é que o STF, para punir os inimigos, o STF ele usou o direito como um instrumento, não de justiça, um instrumento de política, né? É um canhão. Hoje, a Constituição, as nossas legislações, o próprio direito, de uma forma geral, ele se tornou um canhão para atirar em inimigos que não interessam às pessoas que estão no poder, que são autoridades e que exercem o poder público. É esse o cenário. Então, quando a gente olha para o direito, a gente olha e tem que enxergar ali um canhão. É um canhão, tem que ver, portanto, se o direito é um canhão, importa, na verdade, quem está na frente do canhão para receber a bala e quem está atrás atirando. Quem está atrás atirando depende do interesse dele para ver onde chega o canhão, e quem está na frente é o alvo. A gente não está mais falando de critérios, a gente não está mais falando aqui de a pessoa está com saúde ruim, então todo mundo que tem saúde ruim vai ter problema, vai ser liberto. Não vai acontecer. Importa se na frente eu tenho um inimigo ou não, e se atrás essa pessoa ela tem poder ou não para ligar ou para lançar a bola do canhão na cabeça dos outros. É isso, infelizmente. Então, se você é uma pessoa com doença, depende se quem tem poder vai com a sua cara ou não, vai com a cara da sua ideologia ou não, vai te favorecer politicamente ou não. Virou isso no STF. E claro que isso cria um degrau gigantesco para todo o restante da aplicação da justiça no país, em segunda instância, em primeira instância, e aí a gente vê todos esses absurdos que nós temos visto. Agora, essa questão aí do Rio de Janeiro, né, e usando essa metáfora do canhão, daqui a pouco a gente tem aí o Lula e o STF considerando o governador, o Castro, um terrorista. Afinal de contas, ele está arrancando barricadas, não está deixando essas pessoas exercerem a sua liberdade de traficar, né, a sua liberdade de extorquir os moradores. Talvez daqui a pouco o governador Castro não seja mais bem visto. E daqui a pouco o Lula, inclusive, que gosta muito de falar besteira, vai sair aí defendendo o complexo de Israel. Afinal de contas, ele tem um problema com Israel. Daqui a pouco ele vai sair dizendo que tinha mesmo ali que criar esse tumulto todo no complexo de Israel, já que ele tem esse problema com Israel e um problema geográfico de não saber muito bem onde as coisas estão, já que ele foi para a COP30, não sabia nem onde ficava a COP30. E por fim, Adriana, eu queria juntar tudo isso com essa história ainda dos Estados Unidos e fazer um rápido comentário que tomara que não seja uma previsão, mas
o fato da ascendência árabe dessa pessoa, como você levantou, e o fato da gente ter agora um prefeito de Nova York que é muçulmano, olha, essa história de muçulmano, de árabe, etc., me parece que vai ferver ainda por muito tempo nos Estados Unidos. A gente tem visto isso na Europa sendo algo frequente, até no Brasil. Isso tem acontecido, um confronto, né, entre árabes e não árabes, ou muçulmanos e israelenses, e assim por diante. Quer dizer, esse tipo de confronto parece que está se espalhando pelo mundo e, enfim, espero que os Estados Unidos saibam conter essa questão antes que isso se torne algo pior do que já está. Pois é, doutor André Marcília, tudo isso muito grave. A gente tem aí a foto da dama do tráfico, eu preciso fazer uma correção por aqui. Ela que é casada com um dos principais líderes do Comando Vermelho, no estado do Amazonas. O nome dela correto é Luciane Barbosa Farias, conhecida assim como a dama do tráfico. Foi solta na semana passada, então, por determinação da Justiça. Foi condenada com trânsito em julgado a 10 anos de prisão em regime fechado por associação com o tráfico, organização criminosa e por lavar dinheiro por Comando Vermelho. Não ficou 177 dias, algo assim, algo em torno desse período. O Oeste com Elas recebe agora a vereadora Agatha Barra, a vereadora mais bem votada do PL do Pará. Vereadora, bom dia, legal recebê-la aqui em Oeste com Elas. Bom dia, obrigada pela oportunidade. É sempre muito bom estar falando aqui do estado do Pará, principalmente de Belém. Muito bom. A gente que agradece também e aproveitando que está nesse estado, né, onde teve a COP30 agora recentemente, e sei através de uma matéria da Revista Oeste que a senhora está acionando o Ministério Público do Pará para investigar gastos na COP30, como, por exemplo, relacionado a transportes. Exatamente. Nós acionamos o Ministério Público para a gente poder ter uma melhor visibilidade de um contrato aditivo, de um transporte especial que o governo do estado do Pará fez. Um contrato de mais de 31 milhões para 15 linhas de ônibus. O que chama a atenção é que essa empresa, que se chama BRT Amazônia, já é uma empresa que presta serviço aqui no BRT do estado, em Belém, né, do BRT Belém. E essa empresa foi contratada também na COP30, aí um contrato de mais de 31 milhões. O que me espanta também nesse termo aditivo, nesse contrato desses ônibus, é que a COP30 ela durou menos de 20 dias. E o contrato está de 90 dias. Ou seja, a COP30 acabou, os ônibus, alguns desses ônibus, não sei se todos, estão circulando em Belém, e durante a COP30 só poderiam acessar esses ônibus pessoas credenciadas, ou seja, uma pequena parte da população. E se a COP30 acabou, fica o meu questionamento. O que esses ônibus ainda estão fazendo rodando? Porque um contrato de mais de 31 milhões para 90 dias, se a COP30 durou menos de 20 dias. Então, esse é um dos questionamentos aí dos gastos da COP, que pouco foi falado, mas que a gente aqui está de olho. Paula? Pois é, muito complicada essa COP, que está gastando tanto dinheiro público e aparentemente não trouxe nenhum resultado, né? Então fica aí mais uma vergonha do governo Lula de presente para todos nós brasileiros. E eu queria saber da senhora quais os esforços do governo atual quanto a questões graves do estado do Pará e da capital de Belém, como falta de saneamento, fome, miséria, desemprego, atendimentos de saúde escolar precários e por aí vai. Qual a sua avaliação, por favor? Alguns quilômetros, pouquíssimos quilômetros, da sede da COP30, que é ali, a Amazônia, Green Zone, alguns quilômetros dali, nós temos o bairro do Telégrafo, nós temos a Vila da Barca, que é um bairro que ele ainda é 80% em palafitas, 80% sem saneamento básico ou qualquer sistema regular de esgoto. Então, nós temos problemas reais em Belém do Pará, problemas dentro da região metropolitana e até
1 ou 2 quilômetros do centro de Belém, 1 ou 2 quilômetros da onde aconteceu a COP30, em que os discursos da COP30, o discurso de sustentabilidade, o discurso de justiça climática, justiça social, não chega. Não chega. Até porque, como eu estou falando, 31 milhões, mais de 31 milhões, investidos em transporte para pessoas credenciadas no prazo de 90 dias, sendo que a COP durou menos de 20 dias, enquanto o nosso transporte municipal é precário. Precário. E se vocês verem o contraste que dá, o ônibus contratado passando nas avenidas, vazio, e os nossos transportes públicos extremamente sucateados e lotados. Lotados. Então, a COP30 deixou para a gente aqui o luxo e o abandono. O contraste do luxo e do abandono, que é o que a maioria da população belenense vive hoje em várias situações. E sim, o saneamento básico é uma necessidade, é um grande problema que nós temos aqui em Belém. Como eu falo para vocês, é no estado do Pará inteiro, mas em Belém especificamente, muito próximo da gente. E a gente fica aí horrorizado, revoltado com uma COP30 discutindo problemas tão, às vezes, tão perto, mas com soluções tão longe. Vereadora, mas... Cadê? Vereadora, mas a verdade é que essa COP30 foi para inglês ver e talvez para botar dinheiro no bolso de algumas pessoas, né? Que a gente sabe que essas obras foram feitas sem licitações. Então, é aquela velha maneira de fazer política, né? Vereadora, a senhora foi a mais votada, né? A vereadora mais votada do PL para o Pará, né? E o maior líder da oposição, o Jair Bolsonaro, está preso em regime fechado, né? Como você vê o futuro político do Brasil, lembrando que as eleições são ano que vem? É lamentável, né? É uma perseguição absurda, descarada, uma perseguição desumana, que não tem palavras para que eu possa descrever esse sentimento de revolta, não como vereadora, mas como uma cidadã, né? Uma pessoa que ama essa nação, que ama essa pátria e que gasto as minhas energias, invisto as minhas energias para tentar contribuir para um Belém melhor, um estado do Pará melhor, e principalmente por um Brasil. E o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, que me deu esse apoio aqui também em Belém, junto com a primeira-dama, Michele Bolsonaro. Eu desejo assim, muita força para a família Bolsonaro, que conte com a gente, com o nosso apoio, que isso não pode dizer que não nos abalou, mas por tudo que a direita vem passando ao longo desses anos, essa perseguição que o Bolsonaro vem passando, a gente está cada vez mais preparado. Na minha visão, a guerra começou agora. A nação precisa se levantar. A gente precisa cada vez mais unir a direita em todos os estados, unir a nossa força, unir tudo que o Bolsonaro, que o nosso líder maior, que o nosso presidente Bolsonaro nos ensinou e nos direcionou, e começar agora a botar em prática. Eu acho completamente, eu tenho certeza que o Bolsonaro recebeu uma pena em que muitos assassinos no Brasil, muitos corruptos no Brasil, não receberam nem metade. Bolsonaro não foi acusado por corrupção, lavagem de dinheiro e outros crimes absurdos que, infelizmente, é comum nós vermos políticos respondendo ou não. Políticos não sendo penalizados. Processos arquivados
de políticos corruptos, enquanto o Bolsonaro, nosso líder, uma pessoa que não... Tanto que reviraram a vida do presidente Bolsonaro, se tivesse algo de fato, isso já teria acontecido há muito tempo. Foi rápido, mas não foi tão rápido como o sistema queria. Eles queriam, de qualquer forma, acusar Bolsonaro por uma tentativa de golpe, por um golpe que não existiu, e por inúmeras coisas que nos deixam revoltados. Mas, ao mesmo tempo em que a gente se revolta, a gente se alinha, a gente busca estratégias e continua fiel ao presidente Bolsonaro até o fim. Vereadora, a senhora é uma grande defensora da pauta da inclusão. Eu queria ouvir a sua opinião sobre essa decisão do Lula, né, do presidente Lula, de acabar com as escolas especiais. Um absurdo, né? Um absurdo, principalmente para começar por meio de um decreto completamente antidemocrático, porque a democracia, para o lado da esquerda, ela é só no discurso. Na verdade, ali eu vi que ele tratorou, e eu falando como vereadora e mãe atípica de uma criança com síndrome de Down e autista, me senti revoltada em que a gente não teve a chance de participar. Na verdade, esse decreto deveria ter sido discutido pelos parlamentares, com o direito da discussão, ouvir as famílias atípicas, as pessoas com deficiência, porque nós esperamos tanto a política nacional de educação inclusiva, nós esperamos tanto, nós somos famílias que nós lutamos tanto pelos direitos das pessoas com deficiência, pelas escolas especializadas, e a gente vê tudo isso ser tratorado por meio de um decreto muito redundante, mas cheio de problemas. E a gente não vê aí nesse decreto nenhuma garantia de investimento nas escolas especializadas, muito pelo contrário, nenhum tipo de valorização dessas escolas especializadas. O que a gente vê é essa tratoragem e o decreto não regulamentando essa escola especial. A minha filha já precisou e já fez por um período a PAI. Hoje ela está em outros tipos de tratamento, mas já precisou. Eu sei na pele o quanto que é importante e o quanto que essas escolas especializadas, no geral, precisam de reconhecimento e investimento. E esse decreto ele foi um insulto e um desespero para nós, famílias atípicas. Realmente são diversos pontos para a gente avaliar com bastante calma, né? E continuar na luta, né? Pela justiça de verdade, pela verdade dos fatos e também por essa causa tão nobre, fundamental, né? Humanitária, inclusive, da inclusão. Um absurdo essa determinação. Deixa eu agradecer a Agatha Barra, vereadora mais bem votada do PL do Pará, inclusive presidente também do PL Mulher no Pará. Obrigada pela participação por aqui. A Agatha tem um Instagram bastante ativo, sempre postando ali sobre seus trabalhos, suas opiniões. Quem quiser seguir, fica o convite. Agatha, boa quinta-feira. Valeu por nos atender, pela entrevista. Obrigada, sigo aqui à disposição. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade. E é sempre bom a gente estar falando do nosso presidente Bolsonaro e falando do nosso trabalho em defesa dos direitos das pessoas com deficiência, por Belém, pelo Pará e pelo Brasil. As negociações sobre o projeto que reduz as penas dos envolvidos no 8 de janeiro estão travadas no Congresso. Segundo integrantes do PL, o relator Paulinho da Força ainda sequer entregou o texto oficial do relatório. Hein? Paulinho da Força apresentou apenas uma proposta verbal que extinguiria penas de até 17 anos e reduziria para 2,5 as condenações mais altas. Lideranças do PL dizem que sem o texto formalizado não há como negociar essas questões todas. Bom, e também, principalmente, Paula, vou passar para você em primeiro lugar,
principalmente estava marcado para hoje a votação do PL da anistia no Congresso, na Câmara dos Deputados. Hugo Mota, por acaso, não tinha prometido que ia, sim, pautar esse texto? Sabe o que fizeram? Jogaram, adiaram para o dia 11 de dezembro. Mesmo que no dia 11 de setembro, vamos supor que a gente confie e acredite, esse tema venha à tona, não dá tempo mais de passar pelo Senado esse ano. Que tal? Então, a anistia não está andando porque os deuses do Olimpo, todos poderosos, não querem que ande, o STF. E se o STF não quer, o Hugo Mota também não quer. É isso, é assim como funciona. O Hugo Mota, aparentemente, está fazendo tudo que o STF pede, solicita, então ele está ali travando a anistia. E também pelos líderes dos partidos, a gente não pode esquecer. Eu vi uma notícia essa semana, recentemente, que a intenção da oposição, principalmente do PL, era colocar em votação a dosimetria. E aí, durante a votação, eles iam lá colocar alguns itens que não estavam previstos e conseguir passar a anistia geral e restrita. E aí acendeu o alerta justamente dos líderes dos partidos que não queriam que isso acontecesse e jogaram para depois. Então foi uma bola fora terem divulgado que essa era a intenção da anistia, mas eles não podem perder a oportunidade, porque a prisão do presidente Bolsonaro foi uma comoção geral. Sabe como eu sei isso? Eu vi uma notícia ontem também no Oeste Sem Filtro que fala que as pessoas que estão se filiando ao PL explodiu. Antes eram a média de 100 pessoas por dia que estavam se filiando e agora passou de 20 mil. É muita gente, foi um salto muito grande. Então, só aí você já vê como tem muita gente se comovendo com a prisão ilegal e injusta do presidente Bolsonaro. Então, eles não podem perder essa oportunidade. Tem que lutar pela anistia, porque é só isso que vai trazer justiça, tanto para esses inocentes, os militares, presidente Bolsonaro, quanto para aqueles inocentes do 8 do 1. Ô, Julie, inclusive a gente está acompanhando aí uma crise entre o Congresso, que não é nem mais suposta, nem disfarçada, já é realmente assumida, do Congresso com o Executivo, né, do Legislativo com o Executivo. Daqui a pouco também Alcolumbre mandou recado sobre Messias para ser sabatinado, falou, avisa o governo que eu estou fora disso. Agora, Julie, sobre a anistia, estamos sendo mais uma vez enganados, tontos de acreditar que essa discussão, ou ainda mais esse perdão, que é uma reparação, na verdade, a esses presos injustiçados, vai acontecer alguma hora? É o assunto mais sério do Brasil na atualidade, né? É a anistia. E aí, mais uma vez, aquele almofadinha resolveu segurar a votação da anistia. A votação é democrático, é um processo que tem que ser feito, deixe o Congresso escolher, gente, sabe? Daí a gente vê, eu tenho a impressão que o Congresso, em massa, iriam votar para anistiar esses presos políticos. É muita gente, é cada história, sabe? Vão ver o documentário da Marina. Não é só a questão do Bolsonaro, mas que é também uma questão muito séria. Olha, gente, quando todo mundo estava falando, eu vi alguns deputados de direita na terça, amanhã vai ser votado, eu falei, eu duvido. Tal, a almofadinha brigou com o Lindinho, mas brigou também com o líder do PL, brigou... Bom, vocês sabem o que eu acho, nós temos o pior presidente da Câmara, tá? Que não está agindo conforme o que o povo quer, porque essa turma da oposição é uma minoria. Marina, essa anistia vem ou não vem? Vem com qual formato? Estão nos enrolando? Vão acabar usando essa bandeira para fazer discussão eleitoral no ano que vem? O Hugo Mota ter se chateado com Sóstenes pode ter a ver com esse adiamento dessa importante votação que seria hoje? Pois é, aquela coisa, né? A gente às vezes torce pela briga, mas no fundo, é difícil esperar, né, que venha aí desse nosso Congresso, infelizmente, alguma coisa realmente boa. A anistia, gente, já falamos aqui várias vezes, acabou que eu fiz ali esse documentário, fiz nos últimos meses de gravidez, foram 3 meses realmente indo atrás, entrevistando essas famílias, mostrando essa realidade, porque isso não está documentado.
né? A versão que a gente tem hoje, quando me motivou a fazer isso, é que a versão que a gente tem do que aconteceu no dia 8 é uma versão da Rede Globo que coloca ali o Flávio Dino como herói. Ali eu até entendi porque que ele foi indicado para o Supremo logo depois. Então, é realmente uma, assim, e a Janja, né? Então, assim, é uma coisa completamente deturpada, e essas pessoas estão sofrendo demais. As histórias das famílias são muito tristes. Tem várias pessoas exiladas, asiladas, né, que conseguiram asilo também em outros países, ainda que temporário. Então a gente vê que é uma situação muito triste, longe das suas famílias. Então precisa, é urgente, é urgente. Agora, dá para esperar algo desse Congresso eleito hoje, desses deputados e desses senadores? Infelizmente não dá. A gente até consegue ali, com a pressão popular, ali no auge da pressão popular, com manifestações, né, a importância de Jair Bolsonaro para qualquer candidato ao Congresso ou à presidência, ou seja lá o que for para o ano que vem. Então, quando tem ali um levante popular e uma pressão gigantesca, se aprovou, por exemplo, a urgência da pauta, mas depois fica em banho-maria. E isso acontece com outros projetos. A gente viu aí o projeto antifacção, né, que foi aí o Derrite pediu licença, foi lá para o Congresso, parecia que ia ser aprovado rapidamente, porque teve operação no Rio de Janeiro e a população, a grande maioria da população foi favorável. Então é uma pauta que traria votos. A gente pensou, nossa, vão votar, né? Algo que é bom para a sociedade, e aí empacou de novo. Diz que agora essa discussão toda do Mota com Lula foi por conta disso, mas agora brigou com a oposição também. Então, é difícil, me parece que é isso mesmo, eles ficam vendendo caro, né? Eles ficam vendendo caro, arrumando briga com todo mundo para conseguir um pouquinho mais, né, de alguma coisa, né? É sempre isso, porque querem mais negociação. Qual que é a dúvida? Agora tem várias notícias dizendo que Lula está entrando em campo, vai dar um aceno para Hugo Mota, vai dar um aceno para Alcolumbre. Que aceno é esse, né? Que aceno é esse? Então, enquanto isso, pautas bombas sendo aprovadas, torta e à direita, a gente falou ontem de uma pauta com potencial bilionário, né? As estimativas vão de 20 a 100 bilhões, as estimativas de estados e municípios, para a gente pagar. E é isso, é uma tristeza. A gente fica aqui a sabor dessas notícias. Vai pautar, não vai pautar, vai pautar, não vai pautar. Sinceramente, agora só vendo mesmo pautar para acreditar. Certeza, com certeza, porque chega, a gente vai acreditando em nada, estão nitidamente nos enrolando, sentando em cima da discussão que é prioritária aqui no Brasil para que a gente volte a algum tipo de normalidade, algum tipo de eixo natural novamente. O post da Marina, que eu tinha dito um pouquinho antes da gente seguir o jornal, quando a gente falava sobre os escândalos do país, não é, Marina? Você não postou isso ontem? São diversos assuntos que vão tentando desviar a gente da atenção, né? Olha, CPMI do INSS esquecida, falência dos Correios, mal se fala. COP30, fracasso total. Prisão de Bolsonaro, essa aí todo mundo fala e como, né? Inclusive tem tantos requintes de crueldade para ir te distraindo, te deixando indignado. E Banco Master? A Júlia está acompanhando tudo do Banco Master, né? Tô obcecada com essa história, gente. Eu fico lendo tudo, porque, eu conheci várias pessoas que são relacionadas ao Daniel Porcaro e muitas pessoas estão me mandando. É porque me espanta muito a ganância do ser humano, né? Porque isso são pessoas que já têm um modo de vida bom. Por que, né? Por que querer tanto? Por que ir tanto? Aí eu acho que é o problema que muitos brasileiros têm, que é o complexo do PIB pequeno, né? É uma loucura, mas enfim, e isso é perfeito, né? É porque é tanta gente envolvida. A COP30 foi um fracasso, flop, de todas as maneiras. A Marina tem toda a razão. A CPMI do INSS está esquecida, eu fiz um vídeo que o STF deu de novo o habeas corpus por um pateta não falar nada, né? Os Correios quebrados com pessoal que trabalha sem receber e sendo demitido, né? E o Banco Master, que se gritar pega ladrão, não vai ficar meu irmão. E aí eles prendem o Bolsonaro e pronto. Verdade. E, Paula Camacho, esse escândalo do Banco Master parece, né, como a gente diz aqui, que a pontinha da meada ainda vai
puxar muitas autoridades e instituições provavelmente envolvidas. É um escândalo maior que o outro, um na sequência do outro. E quando a gente ri um pouco com a Júlia, é porque é engraçado até mesmo o jeito como às vezes ela comenta, mas é algo seríssimo, né? Parece história de filme, só que infelizmente é verdade no Brasil. E lá vem mais rombo fiscal no bolso do brasileiro. Detalhe que todos esses casos são casos na qual o governo já tirou dinheiro de você, né? Já que está tendo a corrupção, o dinheiro que já saiu do seu bolso está indo embora. E agora, ninguém está falando do dinheiro que eles ainda vão tirar de você. Vocês estão sabendo que a reforma tributária vai entrar no ano que vem? Que o monitoramento do PIX também pode entrar? Que o MEI tem novas regras, se você é MEI... Vocês lembram que o Lula falou há um tempo atrás que MEI não é emprego, não é trabalho sério? Lembra? Então, agora o MEI, você que é esse empreendedor individual, você tem um limite por mês, né? Então, agora, em breve, a partir de 2026, o seu limite do CNPJ do MEI vai ser somado ao seu CPF e se passar do limite, você vai receber uma boa multa. Ninguém tá falando disso. Então, tem diversas regras que vão entrar em 2026 que ninguém tá falando. Mas, e tá Paula, todo mundo falando só do Bolsonaro. Paula, me responde uma coisa. Não foi ontem que o Lula falou que vai taxar os ricos? E taxou os super ricos que ganham mais de 50 mil por mês. Mas não foi ele que disse que quem ganha 80 mil é pobre? Pois é, foi isso que eu coloquei no meu Instagram essa semana. Eu falei assim, não eram os super ricos que eles queriam? Por que eles estão indo atrás do MEI? Que tem um limite de pouco mais de 6 mil reais por mês. É super rico agora? Fala mais uma coisa, Paulinha. O número de inadimplência no Brasil? Mais de 78%. Por quê? São os ricos que estão inadimplentes? Pois é. Com elas, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima!